Fala pessoal, começando mais um MLA Cast, trazendo aqui a segunda temporada, conectado aí com a TV São Caetano, YouTube, Spotify, streaming, tudo aberto aí para vocês. Eu quero agradecer todo o apoio que vocês deram pra gente na primeira temporada, que foi algo incrível. A gente conseguiu atingir inúmeras fontes de resultado dentro da nossa comunidade de executivos, C-levels e empresários. E antes de anunciar aqui o nosso convidado aí de honra de hoje, eu quero deixar um recado para vocês. Se vocês ainda não conhecem, se inscrevam. Tem todas as perguntas, todos os tipos de pensamento, a universalidade daquilo que é evolução entre como eu posso sair de um erro, de um desafio, de um problema emocional ou de uma questão que envolve a parte tanto pessoal como profissional. Tem inúmeros depoimentos de pessoas que passaram por isso e conseguiram ter sucesso. Então convido vocês a não só seguir a gente, mas compartilhar tudo isso com quem vocês têm certeza que precisam ouvir determinadas questões sobre evolução, como transmutar essas barreiras e como ter sucesso tendo ação sempre. E sem mais delongas, vamos anunciar aqui o nosso convidado. Igor, obrigado aí pela tua presença. A gente sabe que no dia a dia é difícil ter um tempo de qualidade para poder falar sobre nós. E não é todo mundo que traz oportunidades como essa, né? Mas, área financeira, gestão de operações, pessoas que demandam muito isso e que querem ouvir sobre isso, perguntam sobre a gente, sobre os principais desafios, como tudo isso funciona. E 21 anos de operação, trabalhando com isso, lidando com desafios, sabendo exatamente como transformar as adversidades e aprender com isso, é algo que a nossa audiência precisa muito ouvir. Então eu te agradeço por estar aqui, seja bem-vindo e se apresente aí para nós. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Meu primeiro podcast, então que legal. Vai ser uma história bem rica, assim, porque ninguém sabe da história, a gente fica muito falando sobre o que acontece da porta para dentro das empresas, né? E o que traz as pessoas trabalharem na área financeira ou na área de operações comerciais. E eu tô aqui para contribuir e, enfim, tenho 21 anos de carreira, sou carioca, então vim para São Paulo em 2015. Legal. E tô aqui vai fazer 9 anos em São Paulo, né? Passando por algumas empresas, muitos desafios. Que legal. E, enfim, tô aqui para contribuir no máximo para as pessoas que estão ouvindo a gente. Cara, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade, porque para a gente poder trazer algum tipo de holofote ou de impacto para outras pessoas, não basta ter um convite, a outra pessoa também precisa aceitar falar sobre isso, né? Exato. E isso que você falou no início é muito legal, porque você não teve uma oportunidade, mas eu tenho certeza absoluta que dessa vão existir outras e, como eu digo sempre no final, eu vou inverter a ordem, agora eu vou falar no início. Tem inúmeras pessoas que precisam ouvir o que você vai falar aqui hoje, cara. Uhum. Então, eu te digo que é um privilégio você contar a sua história para você até reviver situações e emoções que já te impactaram, mas tenha certeza que também de certo ponto, é uma responsabilidade sua, porque inúmeras pessoas nasceram e precisam ouvir para o desenvolvimento delas o que você tem para oferecer para a gente hoje. Então eu me sinto privilegiado por isso e eu que agradeço a tua presença aqui, tá? Bom, primeiro ponto de todos. Carioca, veio para São Paulo, trabalha com finanças, 21 anos de experiência. Conta para mim, cara, da onde veio essa ideia de trabalhar nessa área? Quando você vem ali da infância até chegar num período de maturidade para tomar uma decisão, quais foram as suas influências? Conta um pouquinho dessa história que envolve um pouco do pessoal, um pouco do profissional, para a gente ir entendendo essa construção de quem é o Igor. Bom, eu vou dar um passo para trás, porque muitas das coisas basearam de como eu nasci, né? Sim. Meu pai, as referências do meu pai, a referência da minha mãe, Legal. Todo o contexto que muitas das vezes lá para frente vai se explicar muito do que aconteceu antes. Então, legal. Meu pai veio de uma família nordestina, na década de 70, veio para o Sudeste como migração de muitas famílias que vieram, né, do Nordeste para a oportunidade aqui no Sudeste. Eles se baseiam no Flamengo, né, um bairro da Zona Sul do Rio, um bairro muito bom, ele como zelador, minha avó como dona de casa, e meu pai é criado ali.
Passou um tempo, ele junta o dinheiro, vai para Nova Iguaçu, que é o subúrbio do Rio, e vai com os filhos, meu pai pequeno ainda, para o negócio dele, um bar e a casa, o terreno da casa dele. Então, meu pai é muito criado ali em Nova Iguaçu, né? Sim. Na região ali, só que ele não queria viver naquela realidade que ele estava. Sim. Então, ele decide empreender, né? Ele começa a trabalhar em loja, vendedor, conhece um cara, um sócio, e onde ele começa a ver uma oportunidade no setor de moda, que ele estava vendendo produtos ele trabalhava numa marca conhecida na década de 80, e ele, junto com esse sócio, eles abrem uma confecção de roupa, uma fábrica de roupa para produzir para esses fornecedores, essas marcas, né? Legal. O negócio vai crescendo, depois tem uma cisão de sócios, e isso é um dos grandes desafios, né? Quando você abre um negócio, você saber com que sócios você vai fazer negócio. Ele pega uma parte dessa sociedade, com os ativos principalmente, maquinários, etc., e ele aluga uma casa e eu vou morar com ele nessa casa. Então, a sala era a produção, a cozinha era a produção, o quarto era eu, meu pai, e o outro quarto era o escritório dele. Então, a gente vai vivendo dentro da fábrica, trabalhando de segunda a sábado nisso. A minha mãe, a referência era diferente. Minha mãe já veio de uma família mais estruturada, né, financeiramente falando, né, não que meu pai não tivesse, mas já vinha da zona sul do Rio, etc. Sim. Ele se conhece nessa região, ele trabalhava nessa loja, ela frequentava essa loja, eles se conheceram e decidiram casar. Só que durante esse processo do casamento, meu pai se separa, ela engravida de mim, eles voltam para aquela tentativa de todo o casal, né? Pô, o filho tá nascendo, vamos dar uma segunda chance, família. E eu, com 1 ano de idade, meu pai fala, cara, não dá certo, eu vou sair. Então, a minha mãe simplesmente me deixa, eu e minha irmã mais velha, eu tinha uma irmã, né? Eram 2 filhos, um casal. Ela sumiu. Deixou lá um bilhete com as ordens das coisas meu e da minha irmã. Só que meu pai, trabalhando que nem um louco naquela época, não dava conta para cuidar de 2 crianças. Então, meus avós maternos ficam com a minha irmã, que era mais velha, mais fácil de cuidar, e eu fico com ele. Então, eu fui criado, basicamente, eu e ele, né? Criação de homem com uma criança e uma babá. Então, fui criado por isso. Dentro desse contexto, ele vai nesses desafios de negócio, de empreender, de sair dessa realidade que ele estava no subúrbio, ao mesmo tempo com um filho pequeno, não que me faltasse alguma coisa, sempre estudei nas melhores escolas que ele podia me proporcionar. Fui criado, inclusive, com a minha tia. Depois que eles se separam, ele vai morar com a minha tia, eu, meu pai, minha tia e minha prima, que eu chamava essa tia de mãe, que infelizmente ela faleceu no ano passado, mas sempre fez parte ali na minha infância, cuidou muito de mim nesse papel de mãe, nesse cenário. Depois minha mãe volta e eu consigo ter essa relação de quinzenal, visitar minha mãe e tal. Mas isso, obviamente, tem os seus... Tem, né? As repercussões, né? Traumas com relação de mãe e filho. Né? Sim, sim. E aí eu vou crescendo, meu pai sai do Rio e vai para Niterói, porque era onde ele construiu essa fábrica junto com esse sócio, depois ele pega o ativo, a gente vai morar no Fonseca, que é um bairro de classe média mais baixa, para fazer a fábrica. E aí nessa fábrica ele tinha um outro sócio, porque ele precisava de capital também, mesmo com a parte dele, ele precisava de injeção de dinheiro, porque ele entrou nessa sociedade com a mão de obra. Quem entrou com o dinheiro foram os outros 2 sócios. E aí ele vai se erguendo. E o negócio começa a tracionar. Quando ele pega a parte dele, paga todas as dívidas, todos os sócios e assume o negócio como um todo, ele segue. E meu pai entrou nesse negócio, além de empreender, ele entrou num negócio que ele não tinha conhecimento. Confecção de roupa, ele nunca trabalhou com isso. Então ele teve que aprender por disposição. E meu pai não tem escolaridade superior, né? Ele saiu no 2º grau. Um guerreiro aí, né, cara? Exato. Só que isso, ao mesmo tempo, ele nunca abriu mão ou me prejudicou na minha educação escolar, né? Então, eu sempre tive as melhores escolas que ele podia proporcionar, sempre tive tudo que ele podia me dar, e em algum momento nesse negócio ele dá certo, então o negócio começa a expandir, ele acaba casando com uma pessoa que foi muito importante nessa formação, que me faltava esses gaps. Sim, natural. Do papel de mãe, que meu pai saía muito cedo para trabalhar, chegava tarde, não tinha paciência, era muito mais relação de homem, né? Cara, foi uma fase que eu imagino que deve ter sido, tanto para você quanto para ele, muito complicada, porque imagina, né? A gente tá falando aqui de um núcleo familiar
que ele teve que praticamente ser pai e mãe e, ao mesmo tempo, iniciar a empreender, segurar a bronca toda. Então, cara, eu não consigo imaginar, cara, mas com certeza ele já é um vitorioso por isso aí, cara. Tenho certeza. Exatamente. E aí, com ele acabou conhecendo o que eu chamo de minha madrasta, e ela foi muito importante nessa formação. Porque quando ele se conheceu, ela já tinha 3 filhos, então eu tinha experiência de ser mãe. Claro. E então ela me deu muitas conversas e dicas daquilo que eu não tinha, né? Eu era um cara meio que criado por babá, né? Meu pai não tinha tempo, ele tinha alguns valores que ele me passou, e muitos valores, por isso que eu tô dizendo que vai se refletir lá na frente. Sim. Mas aquele tato de sentar para conversar, de ouvir meus problemas, eu tinha, obviamente, minhas frustrações, a rejeição de uma mãe, toda a minha raiva, minha ira, eu era muito agressivo na escola. Sim. Então essas dicas de procurar uma psicóloga foi minha madrasta que dava pro meu pai isso, porque ele não tinha essa percepção, e ele era um cara muito fechado, e eu me tornei muito fechado, guardando meus sentimentos ali. Sim. E aí se refletia muito mais na agressividade daquilo que eu não conseguia externar, né? Sim. Então minha madrasta foi muito importante nesse processo, de dar conselho de uma pessoa mais velha, do que já viveu, da vida, das coisas que funcionavam. E eu tinha, obviamente, a gente tinha uns embates no início desse contato com ela, porque ela já tinha alguns códigos e valores de dia a dia muito diferentes do que eu era habituado com meu pai. Eu era muito mais livre, né? Sim. Então, mas ao mesmo tempo, e era uma reticência minha de ouvir os conselhos dela. E eu, em algum momento, não sei qual, eu comecei a seguir as orientações dela e as coisas começaram a dar efeito. Que legal. Aquele relacionamento de namoradinha na escola, aquela dúvida, aquele medo de não passar de ano, se eu fizer esse caminho e tal, vai ter o resultado Y, e eu comecei a testar e tive o resultado Y. Então, as dicas delas vale até hoje, né? A gente tem um contato muito próximo, então foram os dois, meu pai com pai, né? Pai e mãe, pai que fala muito, mas a minha madrasta também teve um papel fundamental nessa minha formação de alguns gaps educacionais de dia a dia e de conselho mesmo, de desenvolvimento pessoal. Uhum. Então, caminho seguido, então a referência era meu pai, eu tinha uma liberdade muito grande de tomar decisão, ao mesmo tempo tinha um conselho muito forte ali de orientação, e eu tinha muito ele como referência, e sempre tive ele como referência por aquilo que ele fez para mim e tudo que eu vi ali. A gente conviveu dentro de uma casa dentro da fábrica e tive uma vida, em algum momento, muito boa, uma casa muito boa, melhor de escola, fiz intercâmbio, ele proporcionou tudo ali, mas a gente sofremos juntos ali nesse processo. Então ele se tornou uma referência para mim, profissional. Então alguns valores trabalhar muito, a gente fala muito de sorte, né? Eu acredito que a sorte, ele acontece para quem trabalha muito. Então a sorte não é aquilo que aparece... Pô, eu tomei a decisão de uma empresa X e encontrei um chefe maravilhoso. Que sorte. Não, você foi para essa empresa X, que você trabalhou muito, chamou a atenção dessa empresa com esse chefe X. Isso aí. Então, o trabalhar muito sempre foi minha referência e sempre enfrentar o desafio daquilo que ele não conhecia necessariamente. Que foi o que meu pai aconteceu na fábrica. Ele não conhecia do negócio. Você teve um puta de um exemplo do que é enfrentar desafio que não conhece dentro de casa. Exato. Né? E não ter medo de risco, que é um valor que eu também posso falar um pouco mais para frente. Claro. Mas esse background foi muito importante, principalmente para a minha tomada de decisão. Então, eu acabo tomando a decisão de fazer administração de empresa, que como todo adolescente, eu sempre falo que é cruel, né? A cara com 16, 17 anos tomar a decisão de o que ele vai fazer pro resto da sua vida. E uma das coisas que foi bom e ruim ao mesmo tempo, o bom é que eu tinha uma referência do que aquilo que eu queria fazer pela admiração pelo meu pai, era fazer administração de empresa. Meu pai tem um negócio, tá dando super certo, vou seguir a carreira e continuar o legado dele. Sim. Por outro lado, ele não teve a orientação para mim, apesar dele exigir estudo, sempre estar assíduo, mas, cara, o que você vai fazer a carreira? Ele não sentou comigo e falou, cara, se você escolher essa carreira, é boa a administração, mas, cara, se você fizesse engenharia, vai te abrir muito mais portas. Dá oportunidades diferentes, né? Exato. Então, esse diálogo não existiu efetivamente, até fez o teste vocacional e dava também entre algumas coisas de administração, então eu fui pro caminho, naquele momento, mais fácil. Sim. Né? Como um garoto de 17 anos, meio que perdido,
com todo esse background que eu tinha, esses gaps emocionais que eu tive, e meio que perdido, assim. Tanto que algumas pessoas da minha família naquele momento eram um cara rebelde, brigão, tal, gostavam muito de... Estavam muito desorientado em algum momento, e as pessoas acharam que eu não ia dar para nada, ia dar problema. E aí o tempo mostrou que essas pessoas estavam enganadas, porque alguns valores, por mais que não estavam tão óbvios ali na minha vida, eles foram muito importantes em algumas coisas, de não desistir, de ter resiliência, de sempre entregar mais do que o preciso, muito trabalho, muito esforço. E são os valores que esse esforço que me deu a sorte de estar aqui hoje. Como que foi essa virada de chave? Você se formou e começou a trabalhar e foi com seu pai, foi em outras empresas? Como é que você começou a perceber aquilo que você tinha aprendido e qual que foi a prática disso, dessas execuções? E se você puder, além disso, colocar o que você já teve de resultado, que eu digo assim, puta, percebi que isso aqui é uma habilidade minha que funciona bem. Até pra gente elucidar como que você começou a construir essa sua jornada, e aí, cara, pode tocar o barco aí pra gente entender quais foram os principais desafios. Na verdade, eu com 17 anos eu comecei a trabalhar com meu pai ali, saía da aula e complementava ali, ajudando na parte administrativa, a folha de pagamento, cobrança de fornecedores, antecipação de recebíveis. Fábrica, fluxo de caixa é meio complexo, né? Você recebe um pedido, você demora 30 a 60 dias para produzir e depois mais 30 a 60 dias para receber do seu cliente. Então você tem um ciclo muito longo ali de custo e a receita posterior. Então viver nesse ciclo era muito complexo. Quando eu entro na faculdade, faço administração de empresas na PUC, no Rio, e nos primeiros anos ainda trabalhava com ele, mas ele entendia que eu também, que eu precisava entender negócio. Trabalhar com meu pai, eu não me sentia que eu estava ali por mérito, estava ali por ser filho do dono. Você precisava mostrar o seu valor, né? Exatamente. E aí eu me aplico uma vaga de estágio. Muito engraçado que antigamente, no estágio, era 8 horas, né? Não era 6 horas como é hoje, então era um trabalho normal, estagiário, e antigamente tinha dinâmicas de grupo, né? E nessa empresa é uma história muito boa, porque eram 2 vagas de estágio, então era uma vaga para planejamento financeiro que todo mundo quer, e uma vaga para faturamento e contas a receber. E aí, uma dinâmica de grupo de 20 pessoas, em um determinado momento a mulher perguntou para qual vaga estava se aplicando, eu vi muita gente falando planejamento, eu falei, cara, faturamento e tesouraria. Foi bem inteligente, cara. Exato. Fui para a fase de entrevista, era eu mais 2 que queria, de 20 ali. Acabei sendo aprovado e na minha cabeça era o seguinte, eu preciso entrar. Lá dentro, vou trabalhar duro, vou entregar o mais do que o esperado e eu vou ir para o planejamento em algum momento. Você sabe quem tem uma história exatamente igual à sua, só que na área dele? Ronaldo Fenômeno. É mesmo? Cara, ele fez uma peneira no Rio e na peneira todo mundo queria ser atacante, meia, enfim. Ele como atacante falou assim, puta, a fila tá enorme, gigantesca. Aí a fila do goleiro não tinha ninguém. O teste que fez ele passar para começar a jornada dele foi ele passando para ser goleiro e ele falou, lá dentro eu falei, cara, fez o primeiro treino, falou, eu não jogo muito não, deixa eu fazer aqui, mostrar para você como é que eu sou no ataque. E aí começou a jornada dele, cara. Olha que coisa... Que loucura, né? Mas é uma inteligência de entender que se a concorrência tá gigantesca, eu posso entrar aqui, mesmo que eu seja não seja o que eu quero, esse é um meio para eu chegar onde eu quero, né? Exatamente. E isso aconteceu, assim, mais uma vez, tô falando assim, não é sorte, né? Foi uma escolha que eu fiz com o planejamento de, em a primeira oportunidade, ir para o planejamento financeiro. Claro. Então eu fui entregando os primeiros meses muito difícil, porque é um processo muito operacional, faturamento, a nota fiscal era física, então você tinha que ligar para o fornecedor, para o cara mandar a nota fiscal para baixar, é um trabalho meio sacal, assim. Sim. E depois conciliação no contas a receber, então conciliava com o banco para passar para a contabilidade via sistema, etc. E aí eu fui desenvolvendo um bom trabalho, me dedicando, apesar de ser um trabalho maçante. Cara, 3 ou 4 meses depois, o cara que entrou no planejamento de estagiário, ele começou a meio que ratear. Faltava, tinha uns problemas, etc. E um momento, a área lá de planejamento falou, cara, não serve. Quando eles desligam o cara,
a minha gestora da área de faturamento falou, cara, tem um moleque muito bom, que era o Igor, que ele pode candidatar a vaga. Aí, 4 meses depois, eu estava no planejamento financeiro. E de brinde ainda ganhou todo o background que você precisava da área que teoricamente não queria fazer, mas que com certeza te deu um puta de um potencial para... Ajudou porque você vai para uma área de planejamento, você tem que aprender muita coisa. Você é estagiário, né? Então, ele me ajudou porque me deu um background do que aquilo que eu fiz. Então, a paciência dessa área é muito maior porque... Eu já fiz ali 6 meses de estagiário, mas era um menino dedicado. Então ele me ajudou a dar um conforto que, cara, eu tô entrando aqui, super desafiador, eu tenho que entregar resultado, mas ainda não conheço, mas eu vou me meter e vou executar. E você já tinha uma geração de valor por ter feito o que você fez. Isso. Então você teve um mérito de estar ali e não passou por uma concorrência para ver se você era um cara que poderia ou não fazer aquilo, né? Porque você num processo seletivo ali, com muita gente, dinâmica de grupo, é uma percepção muito superficial. Você tem 5, 10, meia hora para se provar ali que você é melhor. É um currículo e experiência prévia, e estagiário você tem pouca coisa para contar também, né? Então, e aí eu vou para a área de tecnologia, principalmente porque eu acreditava que tecnologia era me fazer crescer mais rápido e ter sucesso mais rápido, porque era uma área que eu estava vendo depois do boom da internet de 2000. Cara, é o caminho, né, de empresas, né? de negócio. Então, eu fui pro planejamento, eu fico 1 ano e meio lá, aí eu vi que estava meio que demorando para promoção, para efetivação, faltava ainda 1 ano para terminar a faculdade. Eu decido fazer o intercâmbio, né? Saio da empresa, faço o intercâmbio na África do Sul para aprimorar inglês, etc. Que foi uma experiência maravilhosa. Caramba, que legal. Indiretamente eu conheci minha esposa por conta dessa viagem, porque eu conheci amigos em comum dela e as coisas foram meio que cruzando, né? O efeito borboleta das decisões. Aí eu volto para a mesma empresa, mas aí já efetivado. E legal. Aí, encurtando aqui, eu fui de assistente até gerência nessa empresa. E aí eu começo a responder para esse chefe que incentivava muito essa agressividade. Sim. E isso me ajudou muito, porque eu fui conhecendo a área financeira como um todo. Então, como eu tinha passado no contas RCB, já tinha passado por faturamento, já tinha passado por planejamento, e depois eu assumi debaixo de mim tanto o planejamento, tanto a tesouraria. Então, ele me ajudou muito, me abriu muitas portas por um lado, mas por outro lado de uma forma que não era mais saudável para mim. E isso é uma coisa que a gente tem que falar sempre, assim. Sim, com certeza. A gente tem que ter o trade-off, né? Enquanto você está aprendendo, se desenvolvendo, porque todas as empresas, não existe... A grama do vizinho é sempre mais verde, todo mundo fala isso. Exatamente. Né? Não existe empresa perfeita. A empresa perfeita é aquilo que te impede seu desenvolvimento é maior do que o seu próprio desenvolvimento. Então, quando chega esse trade-off, que como chegou para mim, não fazia mais sentido. Não estava muito bem, psicologicamente estava super abalado, aí remete àquele meu passado, da frustração, da rejeição, e aí o chefe te joga para baixo, e aí você entra numa espiral que não fazia bem at all. Então, nesse momento, você já sentiu que essa pluralidade de funções e de áreas já começaram a te dar um estalo com relação ao impacto de negócio do que você fazia? Ou você já tinha isso pela percepção do que você vivia com seu pai? Onde foi que aquilo que você desenvolvia, que você foi aprendendo até chegar nessa gerência, começou a te dar uma visão de que, cara, isso aqui, muito bem feito, traz um impacto absurdo para o negócio, e eu tenho que ter a mentalidade tanto da área do que eu faço e também impacto de negócio para poder demonstrar ainda mais o meu valor? Não foi nessa empresa, por incrível que pareça, tá? Uhum. Mais por conta disso. Mas quando eu saio dela e vou para uma empresa, uma plataforma de serviços, e que eu tenho uma relação direta com o founder e CEO da companhia, ele me trouxe, e essa proximidade direta dele, porque no antes era um cara que era CFO da companhia que virou CEO da empresa. Legal. Então ele tinha uma visão muito financeira. Ele tinha a visão de negócio, obviamente, mas ele não sabia Você ainda gerir. não tinha o acesso de um cara como um founder que conectava as pontas, né? Então, quando eu tenho um contato direto com o founder, ali foi quando eu percebi aquilo que gera valor ou não para um negócio.
Então, seja no investimentos, né, por que eu estou investindo, desenvolvedores, marketing, etc. E dentro desse contexto que eu fui com planejamento financeiro, fazendo, cara, aquela alavanca vai me trazer Y reais, X reais. E eu fui muito focado também nesse founder, nesse CEO, que muito mão de vaca, vamos dizer assim, muito focado em custo, em otimizar custo, seja tributário, seja operacional, seja em processo de como que eu posso desenvolver ferramentas que possam ser mais fácil, demanda menos pessoas e seja mais rápido, né? Porque o financeiro você gerar a informação mais rápido possível para os stakeholders tomarem a decisão mais rápido possível antes que chegue e trazer previsibilidade daquilo que eles estão tomando de ação, o que vai se refletir no futuro. Estratégia pura, né? Exato. E ali, esse gatilho nesse processo, apesar de ter sido muito difícil, porque lá eu saio de uma empresa super estruturada em termos de financeiro, de departamento, eu chego lá para fazer de tudo. Assim, até ler contrato eu estava lendo. Caramba, cara. Então eu tinha 2 pessoas muito júnior, montar a empresa, a área do zero, não tinha DRE, não tinha controle nenhum, então a gente foi escalando o desafio de fazer auditoria. Você teve que construir do zero, praticamente. Do zero. Então, eu quero já te emendar essa pergunta, então. Qual que é a sacada e o aprendizado que você tem quando você está numa empresa que, me formei, fiz alguns trabalhos, fiz intercâmbio e volta em uma empresa estruturada. Então, você se desenvolve, mas claro que não dá nem para comparar uma empresa que não tem estrutura com o que você vivia. Então, com certeza você já estava preparado, só não sabia como que esse buraco ia ser mais embaixo. Então, de uma empresa estruturada e uma empresa que você tem que estruturar, quais são as lições que você poderia colocar para a gente aqui em paralelos diferentes? Na empresa estruturada, você tem poucas alavancas de melhoria, muito mais projeções, impacto de negócio. Quando você está desestruturado, você tem o impacto em todas as frentes, né, do financeiro, em termos de controle, compliance, otimização de processo, otimizações de custo, seja melhorias tributárias, oportunidades tributárias. Quando você está no mato alto, você tem todas essas frentes aqui você gera uma receita indireta, né, porque você economiza, você gera outras receitas que são otimizações tributárias, você melhora o processo que gera mais rapidez de entregar a informação e, ao mesmo tempo, você constrói aquilo que é o drive do financeiro de orientar para onde está indo o negócio. Então, legal. Nesse processo me fez aprender muito, porque eu tive que descer de novo para... Nem na época da outra empresa. Quando a outra empresa, eu fui planejamento direto, então eu não fazia o operacional. Lá eu tive que fazer papel de analista para auditoria, porque a empresa era totalmente estruturada. Como é que você se percebe no mercado e desenvolvendo essas ações em outra empresa para trazer mais performance de fato para essas empresas? Você está enxergando como esse mundo de tecnologia, já por ser voltado a isso, tem as inteligências artificiais que estão bombando aí, falando que vai ter um monte de cargo, um monte de profissão que vai acabar. Você está usando alguma coisa disso em estratégia? Como é que está o teu momento hoje como executivo, vendo tudo que está em volta acontecendo para trazer informação e acelerar o processo da sua empresa? Acho que a inteligência artificial vai vir para ficar, assim. No setor de finanças ainda não estou utilizando isso, porque as ferramentas de finanças são, hoje, ainda suprem isso. E eu estou num processo ainda de organização, estou um pouco tempo na empresa que eu estou atual, de estrutura. Mas eu tenho visto, né, tenho até conversando internamente com outros contatos, justamente falando sobre essa inteligência artificial e como a gente consegue aplicar para o financeiro, que isso vai ser disruptivo, principalmente em aceleração de processos, né? A gente, como financeiro, a gente fica meio que pão duro. Qual a oportunidade que eu tenho de ter o melhor resultado, mais barato possível, com o menor tempo possível. Mas eu não tenho me aprofundado sobre a inteligência artificial no sentido de aplicação para a minha área, mas eu tenho acompanhado que o efeito está sendo... recente, né? É recente. O que o mercado fala é que esse seria o ano, né, da inteligência artificial, de todo mundo
conhecer como nós conhecemos a internet lá no ano 2000, né? Exato. Dentro da realidade que você compartilhou para a gente dos desafios que você teve dos paralelos que você fez, né? Uma empresa já bem posta, estruturada, com processo, e uma empresa que você teve que construir do zero. Eu imagino que você deva ter tido alguns receios e se questionado ali em alguns momentos sobre, putz, nunca fiz isso, como é que vai ser daqui para frente? Porque a partir do momento que você senta na cadeira, você abraça o problema, né? E tem alguém lá em cima que tá com uma faca nas suas costas. Cara, você falou uma semana, estamos com 5 dias, e aí? Ó, você falou 1 ano, já estamos em 6 meses, e aí, como é que tá? Como que você conseguiu lidar com esse nível de pressão? E se você puder compartilhar algum medo e algum receio e como você transmutou isso, é muito legal você fazer isso, porque tem muitas pessoas que são da área financeira ou que são executivos dessa área que nos assistem e que têm esses desafios e talvez nem tenham um profissional, e pela importância do que você vai falar aqui, vão começar a buscar isso. Cara, vai ser uma riqueza incrível para quem vai assistir. Mas principalmente esses medos e esses receios e como você conseguiu transformar isso em vitória é algo que alguém da tua área vai estar assistindo e vai falar assim, putz, é isso que eu preciso fazer também. Ou é só ir, continua o caminho que vai dar tudo certo. Então eu queria te ouvir nesse sentido também. Teve muitos desafios, né? Principalmente ali no processo do IPO, e no final a gente sabe que a gente tem que passar confiança para o seu time, mas eu como volto ali, tinha muito sozinho. E obviamente todo mundo tem que ter receio. O frio da barriga, assim, na minha cabeça, pelo prazo que a gente tinha, a janela era muito curta e o que a gente precisava fazer durante o processo, eu mesmo, internamente, eu não estava 100% convicto ali. Sim. Mas você não pode externalizar isso. E no final, quando a gente está no meio do processo, eu fiquei pensando assim, cara, o que pode acontecer? Eu falhar. As pessoas têm muito receio por conta do sentimento de não conseguir atingir o seu objetivo. Então, o falhar é o maior medo da pessoa. A pessoa, quando a gente fala no futebol, né, o cara tem mais medo de perder do que de ganhar. E aí não E não ganha, e fica lá atrás na retranca. Então as pessoas ficam muito mais psicologicamente pensando muito mais no pior cenário, né? Sim. Do que no melhor. Quando você sai um pouco, como você fala ali atrás, de sair, olhar por cima, e é o processo ao longo da minha jornada me fez também mudar as rotas e olhar por cima, cara, o que eu tenho a perder? Eu não consegui concluir. Mas, cara, vamos lutar até o fim, que isso é o aí. Background que eu tinha. Assim, o não é garantido, sabe? Vamos batalhar até o fim. Então, se tiver que trabalhar 12 horas, eu vou trabalhar, 16 horas eu vou trabalhar, e foi no processo da IPO. Foi de domingo a domingo, 16 horas por dia por 8 meses. Não desejo isso para ninguém. Mas se tiver que fazer para atingir o objetivo, vá. No final, o mais importante é o seguinte, você tentou o máximo e não conseguiu. O problema é você já se sentir derrotado antes de tentar. E aí você se frustra, aí você não tem a motivação e a chama do desafio também. Eu sou um cara muito competitivo, então isso ajuda também nisso. Cara, pô, eu vou tentar fazer aquilo que eu não acredito. E se não acontecer, cara, não vai ser por conta de falta de esforço, né? Foi circunstâncias que realmente não foram possíveis, assim. E, mais uma vez, era um medo de não fazer por conta do tempo e conta de conhecimento, assim. Eu acordava todo dia sem saber o que tinha para fazer no dia, porque era uma surpresinha. Durante a pandemia, todo mundo em casa, lockdown, Caramba. etc. Fazer esse tipo de negócio, um IPO, tudo remoto, assim... É um negócio... Não, foi tudo novo. Isso. Totalmente, porque se você está dentro da empresa num momento normal, você ainda tem as pessoas ali para você ter o feedback mais rápido ainda. Exatamente. Né? Você praticamente achou um cenário de trabalho que você estando ativamente na empresa fisicamente ou remoto, você já sabe hoje como que você vai lidar com uma próxima situação que possivelmente possa acontecer e que demande isso, né? Cara, sabe o que é engraçado? O não como resposta a gente já tem, né? Então vai pra frente e faz o negócio acontecer, que no máximo o que vai acontecer, vamos dar um exemplo aqui que não saísse, né? Isso. Do jeito que você planejou e do jeito que a empresa planejou. O próprio founder da empresa ia olhar e falar assim, cara, isso foi uma merda minha.
Com certeza ele já sabia disso quando você começou a executar. Mas muito provavelmente ele falou assim, cara, tomara que esse cara dê certo, eu vou apoiar ele o que ele precisar para fazer isso. Seja cobrando de uma forma alucinante ou seja sendo construtivo. Não estou aqui para definir nenhuma coisa nem outra. Mas se não desse, ia ficar muito claro que a culpa não era de vocês, a culpa era do próprio founder que não conseguiu prever isso para fazer em tempo o que precisava ser feito para ter um IPO de sucesso. Né? Exatamente, mas nem do founder, tem várias circunstâncias de cenário de mercado, se tem investidor suficiente, se tem coisas externas à própria empresa que a gente dependia para acontecer, assim, a gente... Tinha outras estruturações ainda, não era só a execução do plano, né? Tem a execução do plano e tinha muitas coisas que a gente precisava organizar interna. E a própria decisão de abertura do IPO, ele não depende só da empresa, né? Você depende de se o mercado está propício e disposto a investir nessa empresa para você lançar. Você tem que ter um valor mínimo de investidores para... atingir o objetivo ali. Para chegar no IPO. Então, junto com o founder e a CFO, que foi, mais uma vez, assim, a pessoa que foi fundamental assim, nesse processo, porque... ela, além de fazer intermédio junto com os investidores, rodar de investimento ali em paralelo, ficando ali com auditoria, due diligence, atendendo o banco, do sindicato dos bancos, advogados, etc., porque não tinha uma área jurídica, e o jurídico foi contratado depois, planejamento, uma área específica, planejamento financeiro foi contratado depois, porque a gente não tinha budget nem estrutura para isso. A gente foi montando a empresa ao longo trocando o pneu com o carro andando. Mas eu volto assim, a pessoa... Eu tenho receios, todo mundo tem receios, mas a gente tem que, pelo menos, o que está no seu controle, assim. O que está no meu controle é trabalhar muito para conseguir entregar. Aquilo que não está no meu controle, eu não consigo controlar. Você já sabia como executar pensando dessa forma, né? Exato. Assim, eu vou... E o que eu não soubesse, eu vou me virar para fazer. Mas o que está no meu controle, assim, eu tenho... você tem que entregar uma atividade X, que normalmente você faz em uma semana, em 5 dias. Eu vou trabalhar mais horas para, em vez de 7 dias, fazer em 5 dias. Mas se algo que não está no seu controle... Vamos supor que essa atividade dependia de fator externo que não atingiu e você não conseguiu entregar. Isso não é você não tem controle disso. O que está no meu controle é trabalhar muito, que eu não souber, eu vou me virar, pesquiso, ligo pro pares que já passaram por esse processo. Eu entrei muito em contato ali no LinkedIn com pessoas que fizeram esse processo de IPO para poder pesquisar. Então, você corre atrás de outros caminhos para poder desbravar esses desafios. Mas eu queria garantir que no final do dia, independente do resultado, as pessoas em volta, não a organização como um todo, entendesse que não foi por conta do trabalho interno que a gente precisava fazer. São fatores externos e que são coisas que não estão no nosso controle. Pensando numa situação específica de carreira, né? Poxa, você passou por várias fases, hoje está como um executivo que lidera os processos que você faz dentro da empresa, pensando também em colocar em prática, colocar o negócio de forma estratégica com o que você faz para gerar resultado. Mas pensando você, carreira e parte pessoal, o que você almeja para futuro? Presente e futuro, meu olhar está para onde? Cara, quero ter um nível de posição X, eu quero fazer um trabalho de devolução do que eu já sei, ensinando outras pessoas. O que você imagina como carreira para futuro e pessoalmente o que te satisfaria dentro dessa trajetória que você já construiu? Acho que eu sou muito jovem, né? Ainda tem muito caminho para trilhar, apesar de passar por muitas situações, fases distintas, tamanhos distintos de empresa, apesar de ser do mesmo setor de tecnologia, né? Para futuro, eu penso em desenvolver. Eu acho que a internalização de empresa é um negócio que me move, né? Experiências no exterior, de como é o business lá fora. Talvez isso é um fator que eu quero ter uma experiência, seja acadêmica, seja profissional, né? De vivência no exterior. Mas, fundamentalmente, ainda estou pensando na construção desse novo desafio que eu estou enfrentando hoje. Né? Uma empresa com faturamento muito maior, de muito mais funcionários. Antes eu tinha diretos ali, 3, 4 funcionários. Estou com uma equipe de 30 pessoas, mas tem poucos diretos, mas são muita gente. É um desafio totalmente diferente, assim, em termos de complexidade. É um grupo com várias outras empresas. Então, eu
quero me desenvolver muito nesse cenário de como lidar com mais desafios, mais complexidade de gerir pessoas de empresas distintas dentro desse grupo, ao mesmo tempo entregar o resultado para funcionalidades desse grupo, que uma empresa faz um serviço de tecnologia X, outra empresa faz serviço de tecnologia Y, quando conecta uma coisa a outra para gerar valor para o grupo como um todo. Como dar visibilidade das ações e quais os impactos, mais uma vez, de resultados ali. Eu acho que é muito mais aprender e desenvolver nesse aspecto, que é um novo desafio de execução, já reportando como diretor, né, financeiro. Então, um desafio novo, porque eu saio da empresa anterior como gerente sênior. Eu queria ter essa oportunidade lá, acabou não acontecendo, apareceu essa super oportunidade hoje. Eu preciso me desenvolver nessa nova fase da minha carreira. E para o futuro, eu tenho, obviamente, o futuro objetivo é cada vez alçar caminhos mais altos, assim, ajudar a empresa a crescer, expandir, de repente ter outras oportunidades lá dentro. E consolidar essa jornada inicialmente, né, com Exato. todos os ensinamentos que você vai ter. De planilhar para auditoria quando não tinha estrutura, a pensar em como expandir uma empresa, um negócio, Legal, conversa com founders, e, enfim. Tem alguma coisa que a gente não falou, mas que seja algo que você pense assim, puxa, isso aqui faz muito sentido falar nesse momento que eu estou contando a minha história e que eu gostaria de compartilhar? Fica à vontade, tá? Bom, eu acho que é muito difícil dizer uma coisa em específico, né? Sim. São vários fatores, mas eu acho que entregar mais do que aquilo que se espera vai te trazer um diferencial em cima dos outros. E o que vai te trazer esse resultado é trabalhando mais, trabalhando duro, estudando mais do que o outro. Se tiver aquele shopinho de sexta-feira, entre o shopinho e entregar aquela planilha de sexta que você poderia... Você pode até entregar na segunda, mas se você conseguir entregar na sexta, é o diferencial. Eu acho que o aprendizado com o seu gestor está muito próximo do seu gestor. Como é que ele reage em algumas situações que você não vai aprender na prática? Não tem um curso de dia a dia de trabalho. Cada um é um trabalho específico. Então, está muito próximo do seu gestor, não próximo do sentido de puxa-saco, né? O próximo no sentido de entender o comportamento dele, de como ele toma as decisões, que isso vai aviar para você tomar as mesmas decisões, porque no final o que vai te levar no novo nível? Quando você executa o trabalho já desse nível, né? As empresas olham assim, se o analista sênior, mas você só vai ser coordenador quando você já estiver executando o trabalho de coordenador, e na avaliação de desempenho ele vai falar, cara, ele já exerce todas as funções de coordenador. Para isso você tem que olhar as suas referências, buscar referências no mercado, buscar benchmark, é super importante. As pessoas não aproveitam as informações, sei lá, dos amigos de trabalho, dos relacionamentos de trabalho, dos eventos de finanças. Às vezes tem vários eventos. Até no ano passado a gente chegou na final do melhor departamento financeiro em tecnologia do Financing Summit em 2023. Caramba, e isso gerou muito impacto positivo, porque era uma realização daquilo que quando eu cheguei não tinha nada, para chegar concorrer a uma finalista de prêmio. Acabou que a gente não ganhou, mas só de estar lá... mas o posicionamento e o reconhecimento, exatamente, a credibilidade... E o que fez me fazer isso? Estudar mais do que o outro, me dedicar mais do que o outro. Os medos sempre vão acontecer, né? Tem os desafios ali de integrações de sistema, de conciliações de receita, que era muita receita. Como é que descobre isso? Cara, correndo atrás, sabe? Não fazendo a pergunta que o Google te responde, sabe? Sim. Eu acho que pesquisando, correndo atrás e surpreendendo o seu gestor de fazer aquilo, já pensando de que forma ele quer receber essa informação, de forma mais completa, de se preparar muito, assim. Eu errei muito no passado, porque eu entregava o negócio e o cara, tá, me explica o que você fez aqui, cara. Não, eu decorei aqui para fazer. Cara, entender, explicar, conversar. Na parte de gestão, você tem que ter decisão, mais uma vez, assim, se você vai ser uma pessoa solitária, porque você vai ter mais decisões difíceis. Gestores que querem agradar o time, você vai virar refém do time e você tá fadado ao fracasso. Com certeza. Porque imagina
duas crianças, se eu tenho uma filha, né, em casa, se ela tomar a decisão livre do que ela quer fazer no dia. Vai virar uma Deus zona. nos acuda, né? Exatamente. Então você é o cara que vai cobrar, vai dar o limite, vai exigir o resultado, mas de uma forma de que ele tenha clareza de como ele vai atingir esses objetivos, entende? Então, Sim. eu acho que da parte de gestão isso me ajudou muito, e a confiança, né, a transparência da informação, por mais dura que ela seja, ela precisa ser dada, assim. E na parte de execução, o que eu desejo é, cara, para as pessoas que querem, além de dedicação, etc., cara, o feito é melhor do que perfeito. Às vezes você quer muito fazer o negócio perfeito, aquela planilha maravilhosa, que aperta o botão que vai para o lugar, só que você não tem tempo para isso. Você faz o que o cara precisa. Eu preciso da projeção de receita, entrega a projeção de receita. Depois você customiza a sua planilha para ela ser maravilhosa, etc. Então, essas coisas que foram que eu indico para as pessoas, e sorte é uma coisa que eu acredito que tem um fator, mas é um fator construído do seu esforço, sabe? A sorte foi construída por você, Exatamente. né, cara? Isso aí é fundamental. Um recado final que eu queria que você desse é pensando no seguinte: o Igor de hoje, com tudo que ele se desenvolveu, com tudo que ele vive, o que ele tem de expectativa de futuro, consolidando tudo isso que você viveu aqui, que você trouxe desde os seus avós até o que você falou agora, o que você falaria para aquele Igor que começou a se desenvolver, entrou na faculdade, que tinha ali os seus anseios, tinha os seus medos e que gostaria de, se possível, chegar perto de onde você está, com muita coisa ainda para desenvolver, mas o que você olharia para ele como se fosse um pai falando para um filho? O que você diria para ele? E esse recado já serve para todo mundo que está assistindo a gente. Cara, eu diria muita coisa pra ele. Eu te falar a verdade que tem muita coisa que eu diria pra ele. Você tá à vontade, fala aí. Cara, eu acho que eu diria que não existe caminho curto, não existe atalho para o sucesso de carreira profissional. E o sucesso é muito relativo, é muito subjetivo, né? O sucesso para mim não é a mesma coisa que o sucesso para você. Isso. Mas o sucesso daquele garoto que eu sei que era eu no passado, não existe caminho curto. As decisões fáceis no passado que eu tomei de seguir a empresa do meu pai, contando com uma coisa que não era do meu controle. Então, obviamente, não aconteceu e eu tive que mudar o rumo no meio do caminho, mas a decisão de carreira já estava tomada em termos de graduação. Sim. Então, talvez uma graduação um pouco mais pensando no mercado. O que abriria o mercado? Cara, fazer uma engenharia é fantástico, porque você pode trabalhar tudo que eu fiz, eu poderia ser engenheiro fazendo e abrir portas para várias outras frentes de negócio, sabe? Para outros setores e abrir uma mente lógica muito mais forte ali, pensando em mercado, que eu não tive no passado. E terceiro, ter mais confiança em si, né? Esses gatilhos do passado, da rejeição da mãe, me deixou minha autoconfiança muito baixa e isso faltou muito, porque às vezes na empresa você tem que se vender também, né? Sim. Então você mostrar confiança naquilo que você está fazendo, principalmente quando eu era mais júnior, eu tinha uma dificuldade, assim, apesar de você aprender a dialogar, eu tinha tímido, eu sou tímido no primeiro momento ali e tal, mas essa autoestima, eu precisava falar, cara, tenha uma autoestima mais em cima, assim, você não é inferior a ninguém, você tá no mesmo patamar que todo mundo, aquilo que o cara consegue, você também consegue, e isso ao longo da minha carreira, dos desafios que aconteceram, eu consegui ver muito tarde que aquilo que no passado eu falava que era impossível de acontecer, eu não vou conseguir entregar, etc., eles foram acontecendo. Então eu falava muito, cara, muda a sua carreira, faz engenharia, não existe caminho curto, então não tome as decisões mais fáceis até para você, sabe? Aquele dia que você não quer ir na academia, cara, vai na academia. Vai. Não. E por último, que eu esqueci, que eu falei por último. Trava aí, Brunão. Caraca, eu esqueci que eu falei por último. Cara, eu falei há 3 segundos atrás. Nada é impossível, né? Da autoestima. Então começa agora falando da autoestima. Então, eu acho que a autoestima,
melhor direcionamento de carreira acadêmica, vamos dizer assim, para nortear, são fundamentais aí para que eu falaria para o Igor, e não existe caminho curto. Então, o caminho é árduo, decisões difíceis têm que ser tomadas, inclusive para você mesmo, você contra você. Sua mente sempre se sabota, né? Sim. Sua mente sempre quer o caminho mais fácil. E eu acho que a dedicação, talvez a administração seja até mais fácil que engenharia, então eu acabo subconsciente também ter escolhido por isso. Então, acho a autoestima de se desafiar do novo, de achar que eu não vou conseguir. É isso aí, esquece, porque o medo ele te impede de crescer, é aquilo que você falou. Se você entra num jogo com medo de perder, isso te tira a vontade de ganhar, né? Exatamente. Então, você mostrou que a vontade de ganhar vai te levar a lugares que talvez nem você imagine que seja possível. E esse caminho está muito ligado com a atitude mental positiva, né? Então, o Napoleão Hill, ele fala isso em vários livros dele, né? Coletânea, não sei se você conhecia já, mas tanto no Quem Pensa e Enriquece, quanto na atitude mental positiva e na questão do Mais Esperto que o Diabo, que são 3 livros dele, que ele fala muito sobre essas relações de autoconhecimento, do que está por trás disso, envolvendo um pouco de espiritualidade e de execução e comportamento. Praticamente eu pegar esse tripé aqui que faz o negócio acontecer, ação, mentalidade, o emocional, e entender que existe algo por trás que movimenta essas coisas para não deixar você fazer o que é preciso. E você teve uma tomada de decisão, porque você poderia viver como pessoas que passam pelo que você passou, um aprisionamento. E você conseguiu buscar e realizar, mesmo com a tentativa desse aprisionamento vir para você. Você foi ali lutando, e só você sabe o que você passou, e só você sabe o quanto hoje é prazeroso você olhar para trás. Prazeroso que eu digo cara, mesmo com tudo isso eu consegui, e você vai tirar uma lição de tudo isso para que os seus filhos, a sua esposa, enfim, e as gerações que vão vir, de como não precisar ter que passar por isso, né? Então acho que isso é muito legal e te dou não só os parabéns por tudo que a gente conversou aqui, mas pela aula de como transformar essa questão negativa no positivo. E te digo assim, cara, pessoas que estão te acompanhando no LinkedIn, pessoas que estão te acompanhando, seja em rede social ou no trabalho, enfim, as pessoas precisam ouvir isso, porque elas vão entender que a tua força está em algo que você transmutou e que de alguma forma te machucou no passado. E quando as pessoas veem esse tipo de princípio, de base, né, mentalidade emocional, enfim, enfim, a gente poderia falar horas e horas sobre isso, fazem com que eles entendam o seguinte, cara, todo mundo tem uma história e a diferença é como você lida com cada uma dessas situações, por mais dor e por mais sentimento, por mais questões que possam ser negativas dentro desse cenário, para você conseguir mudar toda essa realidade. Então aqui em parte presencial como executivo e o início de um relacionamento e um aprofundamento, te dou os parabéns por isso. Eu tenho certeza que vai inspirar você que está assistindo. E além disso eu digo mais, compartilhe isso com outras pessoas. Que hoje você teve uma aula aqui do que é transformar algo que muitas vezes aprisiona as pessoas em algo que pode se tornar positivo e fazer com que isso, não digo ser esquecido, mas que quando eu voltar lá para aquele passado, lá eu posso olhar para aquilo e falar assim, obrigado por ter acontecido de alguma forma, porque isso me transformou no homem e no ser humano que eu sou hoje. Obrigado pela tua presença. Foi muito bacana poder ter ouvido a tua história e entendido de que forma você conseguiu transformar todas essas questões numa jornada positiva. E deixo você livre aqui para você dar uma mensagem final, seja ela qual for, para que a gente possa seguir daqui para frente. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter participado. Espero ter passado a mensagem mais importante para aquelas pessoas que estão ouvindo. O único recado assim é para agradecimento, apesar de tudo, do meu pai, dos meus familiares, da minha esposa. Eu acho que são eles que são a base daquele suporte
no momento que você acha que você vai desmoronar, são essas pessoas que no final do dia vão estar sempre te apoiando e são eles que são o seu porto seguro no final do dia, assim. E agradecer. Eu acho que, né, a gente vai ter outras oportunidades para a gente conversar bastante. Então, fico muito feliz pelo convite e até a próxima chamada, né? Vamos sim. E na próxima vamos criar alguma coisa bacana voltado para a área financeira para você vir dar uma aula para o pessoal, porque eu acho que uma coisa que é bem legal, conectada à história, é você também trazer esse lado profissional aprofundado. Sim, então, com certeza. Já te faço um compromisso aqui, escolhe um tema que você acha que é bacana e a gente vai fazer isso para entregar, para dar para as pessoas como fonte de conhecimento, tanto eu quanto você. Beleza? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você. Forte abraço para vocês e você que assistiu, compartilhe isso com as pessoas que você conhece, que precisam de histórias que são inspiradoras, que passaram por traumas, que passaram por situações que precisam reconhecer esse passado, dizendo que, independente da situação que tenha acontecido, é possível você transmutar isso se você tomar uma decisão, se cercar de pessoas, de pares, de ambientes que possam te proporcionar uma visão diferente daquilo que você viveu para te servir ali como gasolina para fazer o sucesso acontecer. Forte abraço a todos.